Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a Levítico 23, as festas solenes do Senhor. Como vocês sabem, o nosso Deus, Ele é um bom Deus, Ele é um Deus de celebração, Ele é um Deus que manifesta o seu poder no meio do povo. E quando o povo anda nos seus estatutos, e quando o povo obedece às suas leis e à sua palavra, Deus faz com que o povo seja abençoado. E é importante nós entendermos e celebrarmos as bênçãos do Senhor. Então, aqui no capítulo 23, vai falar sobre as festas solenes do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, Deus vai colocar aqui como algo que precisa ser celebrado, algo que precisa ser declarado e considerado como prioridade. Por quê? Vai magnificar a santidade do Senhor e o povo fazendo isso também se lembrará da separação que precisa ter dos outros povos para o Senhor. Então, uma semanal, que é o sábado, amém? 6 dias trabalhareis, mas ao 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então é importante nós entendermos isso. A Páscoa, a festa das primícias e a festa dos Pentecostes, ou seja, essas anuais. Amém? Então, as festas fixas do Senhor. As várias festas pertenciam ao Senhor e enfatizavam sua participação divina na comunidade. O sábado, ou o descanso do 7º dia, como um período de adoração, estudo, reflexão e renovação para o Senhor, tornou-se a base para outras convocações sagradas do Senhor. O lugar de adoração, seja a tenda do encontro no deserto, ou o santuário em Siquém, ou o templo em Jerusalém, tornou-se o centro da reunião e envolvia o serviço dos sacerdotes que conduziam as pessoas em suas celebrações na presença de Deus. Já comentamos todas essas festas aqui, amém? E é importante nós entendermos isso, porque essas celebrações fazem com que Deus seja o centro da vida do povo e o templo seja o lugar da celebração. Nesses dias atuais, nós vemos muitas pessoas que têm desconsiderado, e achado desnecessário congregar. Mas o congregar é muito importante. A igreja local hoje é muito importante. O serviço a Deus na igreja local, a prática do amor e da comunhão, a celebração da ceia do Senhor, a celebração do batismo nas águas e no Espírito Santo, todos os cultos e as reuniões para o estudo da palavra, para a proclamação do evangelho, faz com que o cristão ele fique mais atento às direções de Deus, A prática do serviço voluntário, a prática da entrega dos dízimos e das ofertas, a prática da separação para aqueles que almejam o ministério e o episcopado. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja. Então, Deus vê como excelente, como santa, toda a participação no culto ao Senhor. Então, abandonar a congregação, abandonar esse serviço que Deus deixou como, vamos dizer assim, um referencial e um lugar de aprendizado para se buscar ao Senhor, é pecar. Então é muito importante nós revermos os nossos valores. Aqui Deus estava fazendo com que essas festas fossem cada vez mais consolidadas. Para quê? Para que o povo soubesse e diferenciassem a quem eles serviam. E é interessante, sempre vai falar sobre o dia da expiação. Por quê? Era a coisa mais importante, que o povo era perdoado dos seus pecados. Onde o pecado do povo aqui, nessa época, era coberto. Já com Cristo, não. O pecado do povo é apagado. Aqui, o pecado ele era coberto e não resolvia a questão da consciência. Com relação a Cristo, não. Há um novo nascimento, há uma mudança de coração,
há uma mudança, há um renascimento do Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando nós nascemos de novo, uma nova vida vem para nós. E nós precisamos buscar viver essa nossa nova vida, e a igreja local é muito importante. Assim como essas festas, elas eram muito importantes. Amém? É muito importante. Essa questão desse descanso, essa questão dessa festividade ao Senhor, essa questão dos sonidos de trombeta, da santa vocação, e o povo entender que ele precisa dedicar a Deus toda a sua vida e descansar do seu trabalho servil, amém? E oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração como proposta, né? Como Paulo diz, que nós devemos trazer as ofertas conforme está proposto no nosso coração. Então a oferta tem uma linguagem de gratidão, tem uma linguagem de bênção, tem uma linguagem de devolução, tem uma linguagem de dependência. Veja como é importante. Quando você não é dizimista, quando você não é importante, quando você não é ofertante, você não está dando importância ao agir de Deus na sua vida. É como se você estivesse dizendo que você vive as suas conquistas pessoais independente de Deus, porque não tem gratidão no seu coração, não tem reconhecimento no seu coração. Você não vive para Deus, você vive para as coisas. Então é muito importante nós entendermos que nessas festas sempre o povo trazia, né? Trazia o seu coração, trazia as suas ofertas, trazia os animais para serem sacrificados. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais nem derramar sangue, porque Jesus, de uma vez por todas, com um único sacrifício, providenciou a eterna salvação para todos nós. Porém, nós precisamos ainda congregar, nós precisamos ainda nos submeter, nós precisamos ainda participar da ceia do Senhor, isso é feito em memória dele até que ele venha. Nós precisamos cumprir as ordenanças da igreja como o batismo, amém? Nós precisamos ser dizimistas e ofertantes fiéis, nós precisamos servir a Deus, servindo ao irmão na congregação, nos submetendo à liderança da igreja. Então veja como são importantes. Aqui vai falar no versículo 26 também sobre o dia da expiação, que eu já expliquei aqui, né? Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trarei ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que neste dia se não afligir, será eliminada do meio do povo. Né? E a sentença aqui para os desobedientes era a sentença de morte. Então, era muito importante obedecer, amém? Hoje não existe mais essa sentença da morte física, mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos perder a vida que recebemos de Deus, porque nós vamos nos distanciando, nós vamos esfriando, ou vivendo uma vida morna, a ponto de chegar um tempo que nós vamos apagar o Espírito, e quando nós apagamos o Espírito, ele é o autor da salvação na nossa vida, amém? Pela obra de Jesus, em obediência a Deus, é o Espírito Santo quem nos santifica. E se nós perdermos essa comunhão com o Espírito Santo, essa santificação que é operada como obra divina do Espírito nas nossas vidas, nós podemos perder a nossa salvação. Amém? Versículo 29. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ainda tem a festa dos tabernáculos, amém? E Deus vai estar aqui trazendo essas instruções para que eles possam, em nome de Jesus, ser obedientes e viver uma vida voltada para Deus. Você tem vivido uma vida voltada para Deus? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 15, que ele morreu por nós
para que aqueles que agora vivam, não vivam mais para si mesmos, mas que vivam para aqueles que por ele morreu e também ressuscitou. Nós temos que avaliar a nossa vida e viver uma vida para Deus, para Jesus Cristo, guiados pelo seu Espírito. Fazendo assim, nós iremos desfrutar da bênção do Senhor. Amém? Quero convidar você e sua família a estar conosco hoje, na Casa do Oleiro. Nós estamos com temas: os homens a quem o Senhor concede o seu favor. Então venham aprender e venham congregar, irmãos. Olha, esse ano de 2021 é um ano que vai haver diferença entre aquele que congrega e aquele que não congrega. Então é muito importante nós estarmos reunidos e eu quero convidar você e a sua família para logo mais, às 19h30, nós estamos ali orando, na nossa casa de oração, orando ao nosso Deus e Pai. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.